Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de festa, porque a congregação central está comemorando 80 anos do coral Vozes Celeste. E nós louvamos a Deus pela vida de cada corista, cada irmã, cada irmão que canta neste coral, pelo seu maestro, irmão Isaac, toda a equipe que trabalha no louvor, no coral Vozes Celestes. E nós temos que celebrar o Senhor e louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo. Parabéns, que Deus continue abençoando vocês, perseverem em servir ao Senhor com alegria, louvando a Deus no coral Vozes Celestes. Quero agradecer o convite que nos foi feito para meditar na palavra de Deus nesta noite. Meus irmãos, o tema da festividade está no Salmo 95, versículo 1, e o pastor Márcio Tarcísio já leu aqui nesta noite, Salmo 95, versículos de 1 a 7, que é o texto que nós vamos meditar nesta noite, nesta festividade do coral. Este Salmo 95, aliás, irmãos, todo o livro de Salmo, também chamado de Saltério, o livro de Salmos é um livro poético, que tem muitas poesias, são hinos de louvor a Deus, onde os escritores, a maioria dos salmos foi escrita por Davi e são palavras inspiradas por Deus, que numa linguagem poética, que tem o objetivo não somente de transmitir as verdades de Deus à mente das pessoas, mas também transmitir ao coração. A poesia, ela carrega emoção. A poesia, ela não objetiva apenas atingir o intelecto da pessoa, a mente da pessoa, para a pessoa entender e compreender a palavra de Deus. Isso é um dos objetivos, mas um outro objetivo é alcançar o coração, é atingir as emoções. Então a música, irmãos, é algo maravilhoso, a música é de Deus, a música foi criada por Deus. O problema, irmãos, é que o diabo se apropriou da música para fazer muita coisa ruim aí neste mundo, mas nós, irmãos, como servos e servas de Deus, vamos usar a música para entoar hinos de louvores a Deus, para glorificar o nome de Jesus, para pregar a palavra de Deus, para anunciar as maravilhas do Senhor, com conhecimento, com conteúdo e também com emoção. O Salmo 95, que é o salmo que foi lido nesta noite, é um salmo, se você ler aqui o Salmo 95, não dá para descobrir quem foi o autor dele, parece ser um salmo anônimo, mas na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, o escritor diz que este salmo foi escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. E por falar no rei Davi, irmãos, o rei Davi, ele se destaca não somente como um excelente líder político, um excelente governante, um excelente rei de Israel, não somente como um excelente guerreiro nas batalhas, mas o rei Davi, irmãos, se destaca como alguém muito importante na área do louvor, na área da música. Ele era pastor de ovelhas, ele era forte, ele era guerreiro, ele era valente, defendia as suas ovelhas contra o leão, contra o urso. Ele era muito, vamos dizer assim, como diz o nordestino, cabra macho mesmo. Mas ele não era bruto, irmãos, e nem insensível. Ele era uma pessoa sensível. Ele gostava da música, ele meditava no louvor, ele tocava harpa. E Deus, irmãos, usou o toque de harpa de Davi para poder trazer refrigério à alma de Saul. E aí a gente ouve, um ditado popular que diz por aí que quem canta os males espanta. Mas, irmãos, na verdade, o louvor a Deus, aleluia, o louvor ao Senhor, ele tem um poder muito grande de alcançar a mente e o coração das pessoas e trazer paz, trazer harmonia e trazer tranquilidade
tranquilidade, ânimo àquela alma que está cansada, àquela alma que está abatida. E na época, irmãos, no Antigo Testamento, o louvor público, o louvor congregacional, o cântico assim coletivo, não fazia parte do culto lá em Israel. Não fazia. A gente vê, irmãos, como lá na passagem do Mar Vermelho, que quando Miriam chegou do outro lado, ela, numa atitude ali individual, espontânea, ela adorou a Deus, ela louvou a Deus, tocou lá seu instrumento, e foi uma coisa linda e maravilhosa. Mas não existia nas regras de culto, na liturgia, se você ler lá no livro de Levítico, não existia esse louvor coletivo de toda a congregação, de toda a igreja. Mas Davi foi um instrumento que Deus usou, irmãos, para introduzir no culto de Israel o louvor congregacional organizado e liderado por ministros de louvor, liderado por servos de Deus, por pessoas que tinham habilidades e que foram separadas para este serviço, para servir no louvor e usar também, irmãos, de instrumentos musicais, não somente para cantar com a sua boca, mas também esses cânticos sendo acompanhados com instrumentos musicais. Então esta foi uma inovação muito importante, que Deus, através de Davi, introduziu no culto. Essa inovação de Davi não foi algo, irmão, simplesmente porque ele queria aparecer, não é aí o governo, o chefe do executivo querendo se meter no culto, nem na igreja, não foi nada disso, mas foi por orientação de Deus, foi por orientação do Senhor. Nós vemos em 2º livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 25, que o rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Então não foi uma inovação qualquer, mas foi uma inovação vinda da parte de Deus. E nós temos, irmãos, observado que ao longo do tempo, ao longo dos anos, muitas coisas mudaram no louvor, na área de música, nas igrejas. E a gente observa um pouco na história que durante, irmãos, a Idade Média, antes, por exemplo, do movimento pentecostal, já na modernidade, os cultos, irmãos, eram muito formais, muito frios, era um louvor assim, muito quietinho, parece que o povo não servia um Deus alegre, um Deus vivo e verdadeiro, era um negócio muito devagar mesmo, irmãos. Mas, irmãos, quando irrompeu o movimento pentecostal, quando o fogo do Espírito caiu sobre a igreja, os irmãos começaram a adorar com entusiasmo, começaram a adorar a Deus com alegria, e foi sendo introduzido no culto, irmãos, o louvor por meio de vários instrumentos, cumprindo-se o que está lá no Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Em outras palavras, irmãos, esse salmo diz: tudo que fizer som, louve ao Senhor. Ali não está falando apenas de ser vivo, todo mundo que fala, que canta, louve ao Senhor, está dizendo ali, irmãos, tudo que produz som, louve ao Senhor. Use o seu instrumento, use a sua voz para louvar e glorificar o nome de Jesus. Eu sei que foram introduzidas, irmãos, muitas inovações também em muitas igrejas na área musical, inovações que não trouxeram edificação, inovações que não trouxeram nada de bom, mas que transformaram muitos períodos de louvor em mero show, como há no mundo. Essas inovações não vieram de Deus, mas muitas inovações, irmãos, não somente na época de Davi, mas nas últimas décadas na igreja, muitas inovações que aconteceram foram para melhor, foram para melhor, e o louvor, o culto a Deus se tornou um culto mais alegre. No Novo Testamento,
o crente é convidado a oferecer a Deus sacrifícios de louvor. No Antigo Testamento, os irmãos sabem que o povo sacrificava a Deus com animais, fazia aqueles sacrifícios a Deus. Mas nós, no Novo Testamento, não devemos mais fazer isso. Estamos debaixo de uma nova aliança. E hoje, irmãos, no Novo Testamento, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando os irmãos estão cantando, eles estão oferecendo os seus corpos em sacrifício vivo. Hebreus capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, todo crente, irmãos, é convidado a oferecer a Deus sacrifício de louvor, fruto dos seus lábios que glorificam o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é fundamental, esse hábito do crente, esse costume do crente e da igreja de louvar a Deus. Nós não podemos, irmãos, em um culto, sacrificar nenhum elemento do culto e dizer que um é mais importante do que outro, tem que ter esse não tem, tira esse, tira aquele. Mas nós devemos considerar, irmãos, que tudo é importante, porque tudo é feito para a glória do Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 14, 26, ele disse assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, observe que os elementos de um culto pentecostal, você tem doutrina, você tem língua estranha, tem interpretação de língua, mas também tem salmos, também tem hinos, também tem louvor. E é estranho, irmãos, é esquisito, um culto que não tem cântico. Está faltando alguma coisa. Às vezes, irmãos, a gente vai dirigir um culto, seja na congregação ou na praça pública, na casa de um irmão, de uma irmã, na praça, seja lá onde for. E se naquele culto, irmãos, tiver várias pessoas, tem pregador, tem dirigente, tem mais gente para estar ali e tal, mas se faltar um músico, irmãos, está faltando uma coisa importante. Se faltar alguém que toque, se faltar alguém que cante, está faltando uma coisa importante, porque o louvor é importante, ele faz parte do culto. Glórias ao nome de Jesus. E nós louvamos a Deus pelos nossos grupos de louvor, pela banda, pelo El Elyon, pelos Chamas Vivas, pelos Amiguinhos de Jesus, pelas salvas para servir, e pelo coral Vozes Celestes, pela vida de cada irmão, cada irmã, que aqui, quando tem oportunidade, louva a Deus. E esse Salmo 95, onde está a temática, irmãos, desta festividade, o salmista diz no Salmo 95, versículos 1 e 2, venham, ele chama, irmãos, ele faz um apelo ao povo, exclama dizendo, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Dessa forma, irmãos, o salmista está estimulando o cântico congregacional. Eu sei que nós louvamos a Deus de forma individual. Todo mundo aqui tem as suas playlists, tem os seus hinos preferidos, gosta de ouvir os seus hinos, louva a Deus cantando em todo e qualquer lugar. Mas nós também, irmãos, precisamos praticar o louvor coletivo. Devemos também praticar o cântico congregacional. Glórias a Deus. Como já falamos aqui, quando vocês se reunirem no lugar, cada um tem salmo, tem doutrina. Então, o salmo, o louvor, o hino faz parte do culto coletivo.
A devoção individual, irmãos, não substitui, o louvor congregacional no templo. Nós não somos, irmãos, uma ilha deserta, separada, desconectada do continente. Cada um de nós não é, irmãos, uma ovelha desgarrada. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós fazemos parte de um mesmo rebanho e temos a necessidade desta adoração coletiva. O Ocidente, irmãos, as pessoas desenvolveram uma individualidade muito grande, cada um quer viver a sua vida, ninguém quer interagir com ninguém, e fica uma coisa muito individualista, mas a Bíblia nos estimula, irmãos, a comunhão, a comunidade. Eu já fui cantor de coral, na época que eu era da mocidade, lá na Assembleia de Deus, em Açu, eu fazia parte do conjunto da mocidade, mas também cantava no coral. E lá no coral, e eu, irmãos, muito jovem, que 18, 19 anos, já cantava no coral. A gente não pode achar, irmãos, coral é só para pessoas da terceira idade, da segunda para a terceira. Não, irmãos, coral é para quem quiser cantar. Para quem quiser louvar a Deus, coral dá certo. E ali eu cantava, Elizabeth também cantava ali no coral, e outros irmãos, tinha pessoas de todas as idades. E em todo o ensaio do coral, o ensaio era no sábado à noite, e toda vez que a gente ia começar o ensaio, a gente recitava o Salmo 100. O Salmo 100 era, vamos dizer assim, o texto áureo ali do coral e do cântico, do devocional, do ensaio do coral. E o Salmo 100 diz, irmãos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E diz: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. O que é que ele está dizendo? Quando você for para a casa do Senhor, quando você for para o templo adorar, você esteja no templo cantando a Deus, esteja no templo louvando ao Senhor, esteja no templo adorando o nome do Senhor. A adoração coletiva, irmãos, é fundamental para a igreja. Nós não podemos, irmãos, oferecer um culto morto ao Deus vivo. O Deus a quem servimos, Ele é vivo e age na terra. Nós, irmãos, não podemos oferecer a Deus um culto de louvor com uma emoção ou uma cara de alguém que está num velório. Não podemos, irmãos, porque Deus, irmãos, Ele é todo poderoso. Devemos, pelo contrário, aclamar e ovacionar a Deus com um louvor vibrante. É muito estranho, irmãos. A gente vê tanta gente aí se emocionando nos estádios de futebol, agora nessa Copa e em tantos outros jogos. Agora nessa política, irmãos, quando passa o candidato, o povo só falta morrer, é muita emoção, o povo chora, descabela todinho e se doa e bate palma, ovaciona aquele líder. Quando a rainha da Inglaterra passava lá nas ruas de Londres, o povo ficava naquela coisa toda. Mas eu quero dizer uma coisa importante a vocês, irmãos: o homem de branco está passeando no meio da igreja. O nosso Deus, Ele se faz presente no meio do seu povo. Aqui, irmãos, é lugar onde se manifesta a presença de Deus. Diante da presença de Deus, irmãos, nós não podemos ficar parados. Não podemos oferecer a Deus, irmãos, um culto morto a um Deus vivo. É uma incoerência. O culto pentecostal, o movimento pentecostal, irmãos, resgatou esse fervor, esse entusiasmo, esse louvor brilhante. Tem gente, irmãos, que tem muita emoção, tem gente que se doa, derrama sua alma por tanta coisa aí nesse mundo, mas no culto, irmãos, é frio, é uma geladeira, parece que Deus não é digno do louvor dele, parece que não sente nada, parece que é insensível, parece que é de plástico.
A nossa adoração deve ser intensa, deve ser entusiástica e alegre. Como nós falamos no Salmo 100, celebrai com júbilo. Aleluia, louvado seja Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. No salmo que a gente leu, o salmista diz: cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O louvor, irmãos, deve ser cristocêntrico. Deus é quem tem que estar no centro. O louvor não é para o coral fazer uma performance. O louvor, irmãos, não é para o conjunto simplesmente fazer um número bonito, mostrar muita harmonia, mostrar muita perfeição no ensaio, para a gente ficar de boca aberta. Que coisa linda, que sincronia bonita, que harmonia, que melodia, que letra. Fica espantado. O nosso espanto, irmãos, deve ser diante da presença do Senhor. Aleluia. O louvor prepara o coração das pessoas para ouvir a palavra de Deus. O louvor, irmãos, penetra no fundo da alma da pessoa, faz com que a palavra que é apreendida na mente, ela desça para o coração e instigue a pessoa a uma tomada de decisão. As letras dos hinos, irmãos, não devem ser apenas cantadas, mas devem ser interpretadas. Uma coisa, irmãos, um cantor, uma cantora vai aqui cantar um hino e simplesmente fica lá: a alegria está no coração de quem... Irmãos, que negócio desanimado. Que negócio desanimado. É estranho isso. Mas quando a pessoa, irmãos, canta um hino, interpretando aquela letra, vivendo aquela letra, meditando, deixando a sua alma e o seu coração ser invadido com a mensagem daquele hino, ela passa, aquela energia contagiante para todas as pessoas. Então, os coristas, os membros de conjunto, os irmãos, as irmãs que têm oportunidade para cantar, não deve ser apenas um leitor de letras de hino, mas deve ser um intérprete. Glórias ao nome de Jesus. Se o nosso louvor não for contagiante, ele não vai envolver os outros na adoração. Versículo 3, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nós não estamos, irmãos, aqui adorando um presidente da república. Nós não estamos adorando aqui a um rei ou uma rainha. Nós não estamos adorando aqui a nenhum ídolo humano. Mas nós estamos adorando, irmãos, o nosso Deus, que é o nosso Rei, o Todo-Poderoso. E o salmista faz questão de dizer que ele não somente é Deus, mas ele é grande Deus. Ele não somente é rei, mas ele é rei dos reis. Ele quer chamar a atenção disso, irmãos. Devemos louvar a Deus por aquilo que ele é. Devemos conhecer as grandezas de Deus, a maravilha de Deus. A majestade de Deus, irmãos, é incomparável. Nenhum rei, nenhuma rainha deste mundo tem a glória e a majestade que tem o nosso Deus. Ele é inigualável. Os deuses que os homens fabricam aí são obras das suas mãos, são produtos da imaginação deles, não são deuses reais, nem são deuses por natureza, são projeções humanas, mas o nosso Deus, ele é criador dos céus e da terra. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez o mar, ele fez as plantas, ele fez os animais e ele nos criou à sua imagem e semelhança. Glórias ao nome de Jesus. Ninguém, irmãos, é igual ao nosso Deus. Salmo 113, versículo 5, o salmista disse: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Quem é como o nosso Deus? Compare aí, busca aí, procure aí nas religiões. Quem é igual ao nosso Deus? Ninguém, irmãos. O nosso Deus, conforme Apocalipse 19:16, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Deus, irmãos, é muito digno de louvor.
Deus é muito digno de louvor. Quando a gente vai ter a oportunidade para cantar, para louvar a Deus, devemos cantar e louvar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, porque Deus é digno. Nós não vamos cantar para agradar a igreja, nós não vamos cantar para os outros achar bonito ou achar feio, nós não vamos cantar para se mostrar, mas nós vamos cantar para adorar a Deus, para louvar o nome do nosso grande Rei, do nosso grande Deus, aleluia. Versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Deus, irmãos, é Deus por natureza. Ele é como ele se revelou na Bíblia, se revelou para Moisés e para Israel. Eu sou o que sou. Ele é Deus em si mesmo. E Deus, irmãos, é diferente da criação. Ele é um Deus transcendente. Ele está fora da criação, está fora do tempo. Ele foi quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele criou tudo a partir do nada. Deus não pegou nenhuma matéria-prima pré-existente e mexeu lá os pauzinhos, fez uma receita, misturou isso com aquilo para poder formar as coisas. Não, Senhor. Ele criou tudo absolutamente do nada, pelo poder da sua palavra. Então, irmãos, a terra é do Senhor. A Bíblia diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nosso Deus, Ele é transcendente. Ele fez os céus e a terra a partir do nada. E Ele, irmãos, sustenta a sua criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, pela sua palavra poderosa. Às vezes, irmãos, tem gente que diz, irmãos, Deus está no controle, irmãos, Deus está no controle. E às vezes a gente não para, irmãos, para pensar o que isso significa. Isso significa, irmãos, que Deus sempre esteve no passado, Deus está no presente e sempre estará no futuro, no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nada deste mundo, irmãos, escapa o olhar de Deus. Deus, irmãos, Ele não nos criou e foi embora. Os deístas, eles acham, irmãos, realmente a gente pode admitir que Deus criou tudo, mas Ele criou os céus e a terra, fez as leis da natureza e depois disse aí, se vira, fique por aí, se vira, eu vou embora, Deu as costas para nós e foi embora. Não, Senhor, irmãos, o nosso Deus é um ser pessoal, Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Tudo bem, Ele estabeleceu as leis da natureza. As leis da natureza não são maiores do que Deus. As leis da natureza se submetem à autoridade e o poderio do Criador, daquele que criou as leis da natureza. E o nosso Deus é vivo. Na hora que Ele quiser intervir em qualquer situação, Ele intervém, porque Ele é Deus. Aleluia! O povo de Deus, irmãos, estava numa batalha lá em Canaã. Já estava, irmãos, ficando de noite. E se ficasse de noite, o povo ia perder a batalha. Mas Deus, irmãos, orientou a Josué a fazer uma oração ao Deus Todo-Criador, que tem tudo em suas mãos. E Deus orientou a Josué a orar dessa forma. Aleluia! Sol, detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalon. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele dia não anoiteceu. As trevas da noite não chegaram, o sol parou, aleluia, louvado seja Deus. O sol não se pôs, não chegou a noite, continuou de dia. E assim o povo de Deus teve vitória naquela batalha, porque Deus, irmãos, Ele é poderoso para intervir nas leis da natureza. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Quantas coisas, irmãos, chega o médico e diz que não tem jeito. O cientista diz que não é possível.
O povo diz: isso aí não dá mais, não tem jeito, é assim mesmo, é a natureza, é a vida, mas a última palavra sempre é de Deus. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Se Ele quiser intervir, Ele intervém. Ele abre porta onde não tem porta. Ele cria tudo a partir do nada. Aleluia, glórias ao nome do grande rei. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca a esperança, minha irmã. Você, como instrumento de Deus, tem que crer no Senhor, testemunhar e testificar para esta geração que está secularizada, incrédula e não crê mais no agir sobrenatural de Deus. Deus quer usar você para testemunhar para esse povo que Deus é vivo e age na terra. Deus sempre esteve, Deus está e continuará controlando todas as coisas. Aleluia. Ele não pulou do barco. Ah, pastor, mas esse mundo está tão desgovernado, esse mundo está tão mal, a coisa está tão assim de mal a pior. Meu irmão, minha irmã, você não sabe de nada. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, irmãos. Ele está vendo todas as coisas. Ele não perdeu as rédeas da história. Aleluia. Ele intervém na vida dos seus. Deus deve ser adorado tanto pelo que Ele é, como também pelo que Ele faz. Nós não podemos adorar a Deus somente pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz. E o nosso Deus, irmãos, como disse o salmista, no Salmo 136, versículo 4, o único que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Os outros deuses não fazem nada, irmãos, porque são produtos da imaginação dos homens. Aleluia. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. São invenções, são personagens criados pelas mentes idólatras. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é poderoso, é criador dos céus e da terra. Se revelou à nação de Israel, se revelou a um povo aqui na terra. E a Bíblia diz que é só Ele que faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. O nosso Deus não é um Deus ruim, não, irmãos. O nosso Deus não é um Deus que vive atrás de um e de outro para querer destruir e acabar. O nosso Deus, Ele tem prazer em fazer coisas boas. Ele é benigno. A sua benignidade é para sempre. E é tão bom o nosso Deus que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao nome de Jesus. Jesus Cristo, diz a Bíblia em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do mesmo jeito que Deus operava no passado, Ele também opera no presente. Ele não mudou, Ele não perde a validade, não perde a validade, glórias a Deus. Versículo 6, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Como é que devemos chegar à presença de Deus? Como é que devemos louvar a Deus e adorar a Deus, irmãos? Só não é de forma atrevida e irreverente. A irreverência, irmãos, é uma marca dessa geração pós-moderna. É a irreverência, é o atrevimento, a blasfêmia, a falta de respeito com tudo e com todas. Mas Deus, irmãos, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo. Ele apareceu a Moisés lá no Monte Horebe e disse: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aleluia! O templo onde nós louvamos a Deus, o templo onde este coral canta louvores ao Senhor, irmãos, é uma terra santa, porque o santo do céu, ele se faz presente aqui no nosso meio. Glórias ao nome de Jesus. Então, as atitudes de se prostrar diante de Deus,
A atitude de se ajoelhar diante de Deus deve revelar quebrantamento de coração e humildade de espírito. A Bíblia diz, irmãos, que Deus resiste aos soberbos. Quem é soberbo, quem é nariz empinado, quem é atrevido, quem é arrogante, quem é cheio de mais e não sei o que mais lá, Deus está lá, irmãos. É como aquela tropa de choque, sabe, com aquele escudo, enfrentando. Não vem para cá não, ó. Deus resiste aos soberbos, mas quem é humilde, irmãos, aí o negócio é diferente. Aleluia. Quem é humilde de espírito e quem é quebrantado de coração, aí Deus diz, venha, chegue, venha para cá. A porta está aberta, pode entrar. Aleluia, louvado seja Deus. Davi sabia disso, irmãos. No Salmo 51, versículo 17, ele disse: os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, irmãos, devemos servir a Deus com essa atitude. É como Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito. Muita gente interpreta errado essa expressão, pobre de espírito, e até fica chamando, deixa de ser pobre de espírito. Aqui, irmãos, pobre de espírito é no sentido de humilde de espírito. É humilde de espírito, é quebrantado de coração. Isaías 57:15, Deus falou: assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vocês que louvam a Deus no coral Vozes Celestes, se vocês louvarem a Deus com humildade de espírito, se vocês louvarem a Deus com quebrantamento de coração, aleluia, Deus vai habitar no meio dos louvores de vocês. Deus habita no meio dos louvores e Deus vai operar na vida de vocês. Deus vai trabalhar na vida de vocês e vai abençoar todos aqueles que irão ouvir o louvor cantado por vocês. Versículo 7 para terminar. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. E mais uma vez, irmãos, somos convidados pelo salmista para adorar a Deus de forma coletiva. Tenhamos este hábito, irmãos. Tenha cuidado com esse espírito da época, o espírito de desigrejado que existe no planeta Terra, colocando na mente e na cabeça das pessoas, se afaste das igrejas, mantenha distante das igrejas, mantenha a distância dos templos, e assim muita gente está minguando e morrendo espiritualmente por falta da comunhão dos santos. E nós, irmãos, somos ovelhas do pasto do Senhor. Nós fazemos parte do rebanho de Deus. Mas, irmãos, podemos também adorar a Deus de forma individual, com intimidade. Nós somos coletivo, nós somos um rebanho, nós somos um povo, mas cada um de nós também tem o seu valor diante de Deus. Temos a nossa intimidade com Deus a ponto de chegar para Deus e nos expressar diante de Deus dizendo: Abba, Pai, ou seja, painho, papai, paizinho, com intimidade. Por sermos todos ovelhas do rebanho do Senhor, cada um de nós deve se identificar como um adorador. Não fique só ouvindo o louvor dos outros, cante também. Não fique somente ouvindo os outros louvar, mas aproveite e louve também. Não fique apenas um assistidor ou um espectador de culto e de louvor, mas cultue também e louve também o nome de Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, queremos concluir mais uma vez recitando Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
Que Deus continue abençoando o coral Vozes Celeste. Que Deus continue abençoando cada irmão, cada irmã. E continue louvando a Deus. Os hinos que você canta, os hinos que você entoa a Deus, Deus usa esses hinos para falar o coração das pessoas. Talvez você diga, nunca fui usado por Deus em dom de profecia. Eu particularmente nunca fui usado por Deus no dom de profecia. Já pedi para Deus me dar o dom de profecia, como a Bíblia recomenda, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas Deus, irmãos, nos usa de muitas formas, usa você de muitas formas, e Deus usa, os hinos que você canta para tocar nos corações. Uma certa vez, irmãos, bem rapidinho esse testemunho, eu estava passando uma luta muito grande, irmãos, uma dificuldade, uma situação de luta, não era luta material financeira, era outro tipo de luta que eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas, irmãos, eu estava saindo do trabalho no final da tarde, indo para casa, e eu liguei o som do meu carro, e lá tinha um pendrive lá, que roda vários hinos, e tem um hino lá, irmãos, que já eu tinha ouvido ele muitas e muitas vezes, que meus hinos no pendrive é meio antigo, não tem muita renovação. Mas, irmãos, teve um dia, num certo dia, que quando eu botei lá aquele hino, irmãos, quando chegou lá, num trechozinho daquele hino, Deus falou para mim, irmão, de uma forma tão poderosa. Eu estava sozinho naquele carro, e aquele carro, irmãos, ali se transformou como no cenáculo no dia de Pentecoste. Foi fogo puro. Deus se revelou para mim, falou poderosamente para mim, através, irmão, de um trecho, de um hino daquele. Glória a Deus, porque o nosso Deus é vivo, irmãos. Então não subestime a sua função no louvor. Não subestime o seu trabalho, o seu ministério de cantar em um coral, em cantar em um conjunto, em cantar numa banda. Porque Deus usa sim o louvor para falar aos corações. O nosso Deus, Ele é poderoso e é maravilhoso. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.